Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Natanael Freitas, sou professor de informática aqui no canal e no vídeo de hoje vou resolver com vocês algumas questões de nível fácil de informática da banca IBFC. Sabe aquelas questões que estão lá para você garantir o seu pontinho? Aquelas questões fáceis que dá para matar ou por interpretação ou por lógica, mas que às vezes a gente tem que ter uma certa malícia para conseguir resolver? São essas questões fáceis, mas capciosas, que vou fazer aqui com vocês hoje. Bora lá? Assinale a alternativa correta de acordo com o que se refere à afirmação abaixo. É um aplicativo de software especializado que permite aos usuários criar, modificar e organizar elementos visuais, textuais e multimídia em slides, visando a elaboração de apresentações dinâmicas e impactantes para comunicação efetiva em contextos profissionais ou educacionais. Pessoal, falou de slide, falou de apresentação, o que a gente lembra? A gente lembra do PowerPoint, que é um programa do pacote Microsoft Office, que é tecnicamente classificado como um editor de apresentação. O que isso significa? Significa que é um software que ele foi projetado para que você desenvolva apresentações para trabalhos, palestras, escola, enfim. Então, é basicamente fazer slide bonito para você conseguir apresentar conteúdo relevante. Agora, bora ver as alternativas. Editor de texto. Nada a ver. Um exemplo de editor de texto é o Word. O foco do editor de texto é editar texto. E, embora o editor de apresentação tenha texto, o editor de apresentação engloba mais coisas. Então, A está errada. B, editor de código-fonte. Essa também, pessoal, ela está errada. Por quê? O que é o código-fonte? Por exemplo, imagine um navegador, o Google Chrome. O navegador ele é um software. Ele foi desenvolvido por desenvolvedores de software. E para esse software funcionar, tem o que a gente chama de um código, que é o conjunto de instruções que são passadas à máquina para que a máquina consiga executar ali o programa direitinho. Então, esse código-fonte seria meio que as instruções para o programa funcionar. Então, não tem nada a ver com a apresentação. C, editor de vídeo. Nada a ver. D, editor de apresentação. Então, alternativa certa, D de dado. O termo técnico hashtag é um conceito comum dos usuários da internet. Assinale a alternativa que apresenta o símbolo associado à hashtag. Pessoal, essa daqui é mel na chupeta. Para começo de conversa, para que serve hashtag? Hashtag serve para organizar e categorizar conteúdo. Eu vou dar um exemplo melhor. Imagina que você está lá no seu Instagram, é dia de jogo do Cruzeiro. E aí você posta uma foto lá no estádio. E aí você posta a foto e na legenda bota hashtag 0 ou hashtag raposa. Essas palavras que estão entre as hashtags são o que a gente chama de palavras-chave. Então, toda vez que o Instagram vê que tem essas palavras-chave, ele vai associar o conteúdo. Então, por exemplo, se o seu perfil for público e você tiver postado essa foto com hashtag 0, todo mundo que segue essa hashtag 0 vai ver você. Então, basicamente, esse é o papel da hashtag. Ele marca ali que o conteúdo ele está dentro de uma certa categoria, ele especifica um pouco mais o conteúdo. E qual que é o símbolo hashtag? Esse daqui, que é o famoso jogo da velha, ou também chamado de cerquilha. Então, a alternativa certa, a de acertou, símbolo de jogo da velha ou cerquilha. E aproveitando, hashtag, vem aprovação. Referente à definição de
armazenamento de dados na nuvem ou cloud storage, assinala a alternativa que apresenta a definição adequada tecnicamente. Pessoal, toda vez que falar de armazenamento de dados na nuvem ou de cloud storage, você vai lembrar de quê? Vai lembrar de Google Drive. Porque o que é o Google Drive? Ele é o exemplo mais famoso de serviço de nuvem que nós temos. Então, é basicamente um serviço de armazenamento online. Como assim? Imagina que você tem um arquivo, você tem uma música. Tem duas formas de você armazenar esse arquivo. Uma forma é armazenar esse arquivo localmente. E o que é isso? É você armazenar esse arquivo em um dispositivo. Então, por exemplo, imagina que essa música está no seu celular. Então, esse arquivo está armazenado localmente. Mas, e se por acaso o celular queimar? Aí ferrou. Aí você perdeu a música. Então, uma outra possibilidade que a gente tem de armazenamento é o armazenamento em nuvem. No caso do armazenamento em nuvem, esse arquivo ele vai estar num servidor remoto. Então, para você acessá-lo, você só vai precisar se conectar à internet. Então, pegando esse exemplo da música, se você pegar esse arquivo de música e armazenar na nuvem, mesmo o celular queimar, você pode ter outro dispositivo e conseguir acessar. Só vai precisar da internet. Agora, tendo isso em mente, boa vez alternativas. A. Software de gerenciamento de arquivos? Não. B. Armazenamento físico em servidores locais? Não. O armazenamento físico em servidores locais é o que a gente falou agora há pouco, que é você salvar no seu dispositivo, seja ali o computador, seja o celular. O que é menos seguro, porque se der um problema no seu dispositivo, talvez você perca para sempre seu arquivo. C. Um tipo de impressora na nuvem? Nada a ver. D. Armazenamento exclusivo para vídeos? Pessoal, muitos vídeos estão armazenados em nuvem. No entanto, o armazenamento em nuvem ele serve não apenas para vídeo, serve para vários tipos de arquivo. Então a D também está errada. E. Armazenamento de dados online? Certa. O armazenamento de dados na nuvem é a mesma coisa de armazenamento de dados online. Então é você ter ali seus arquivos salvos, de modo para você acessá-los, só precisa ter conexão com a internet. Você não precisa salvar no seu dispositivo. Então a alternativa certa é de exata. Windows é um sistema operacional para computadores desenvolvido pela Microsoft. Existem várias funções principais do sistema operacional Windows. Assinale a alternativa incorreta. Então, pessoal, o que essa questão está querendo de mim é que eu aponte qual que é a alternativa incorreta sobre o papel do sistema operacional. Mas, antes da gente ver as alternativas, bora dar uma relembrada o que é sistema operacional? Pessoal, o sistema operacional ele é basicamente um grande gerente do computador. Como assim? Imagina um gerente numa empresa. Qual que é o papel do gerente? O gerente ele é o responsável por gerenciar a equipe, os recursos, garantir que cada funcionário cumpra seu papel de modo que a empresa alcance o objetivo dela. Da mesma forma, o sistema operacional ele vai cuidar para que todas as partes cumpram o seu papel para que o computador funcione. E o que ele gerencia? Ele gerencia o hardware, que é a parte física do computador. Ele também é responsável pela parte de programas, o software. Ele também é responsável pela organização de arquivos. Então, é o sistema operacional que garante que os arquivos eles vão estar ali dentro de uma estrutura que seja acessível, que seja de boa para localizar quando você precisar. Além disso, o sistema operacional ele também vai cuidar da interação com o usuário. Como assim? Tá lá o computador, que tem a parte lá do software, tem a parte do hardware, um tanto de coisa. E tem você, usuário. O sistema operacional vai fazer esse meio campo entre esses dois grupos, entre todo esse conjunto de coisas do computador e o usuário.
E isso envolve cuidar da parte visual, então é ter ali uma interface que vai ser amigável, é ter pastas, é ter uma coisa que seja bonitinha, mas que seja funcional, que funcione para você. Bom, tendo isso em mente, agora bora ver as alternativas. Lembrando que a gente está buscando a alternativa incorreta sobre o sistema operacional. A. Ser responsável por organizar e gerenciar todos os arquivos do computador. Ela tá certa. Então, não conta pra gente, que a gente está buscando a errada. Porque o sistema operacional, ele cuida da organização de arquivos. Então, pra gente não conta. B. Oferecer uma interface gráfica amigável com ícones, janelas, menus e barras de tarefas. Essa também, ela tá certa. O sistema operacional, ele faz o meio-campo entre toda a tanta coisa do computador e o usuário. Isso envolve a parte gráfica amigável, que é ter ali os ícones, ter as janelas, é a questão do mouse. É uma parte visual bonita que facilita para o usuário. Então essa B também, ela está certa e a gente está buscando a errada. C. O único propósito do Windows é gerenciar os softwares que operam no computador? Gente, olha isso aqui, ó. O único propósito. Essa parte aqui já mata a questão. Por quê? O sistema operacional, ele cuida do gerenciamento de software? Realmente ele cuida. Mas essa questão aqui está falando que o único propósito do Windows é gerenciar os softwares que operam no computador. Então, o fato de ter cravado que é o único propósito torna essa alternativa incorreta e é a que a gente está buscando. Então, ó, a alternativa certa C de ciência exata. E pessoal, uma dica. Quando vocês estiverem fazendo questões e ver que tem assim uma palavra tipo única, apenas, somente, olha com calma, sabe? Porque quando a gente fala de informática, geralmente os dispositivos, o software, eles são bem dinâmicos, eles trabalham com várias funcionalidades. Então, dificilmente, um sistema operacional ou um dispositivo, ele vai fazer só uma coisa, vai ter só um objetivo. Então, fiquem de olho nessas palavras que indicam extremismo. Então, como apenas, único, somente. Beleza? Bora para a próxima questão? Em informática, os dispositivos de entrada e saída de dados, juntos com a memória auxiliar, são considerados como periféricos. Entretanto, tais dispositivos possuem funções específicas. Assinale a alternativa que não corresponde a um dispositivo de entrada. Pessoal, o que essa questão está querendo de mim é que eu marque a alternativa que tem um dispositivo que não é de entrada. Mas antes da gente resolver a questão, bora dar uma revisada rápida sobre o que é um dispositivo de entrada e um dispositivo de saída? Tá aqui, ó. Tá aqui o seu computador. E aí, pessoal, é o seguinte. Quando você tá enviando informações para o computador, quando você tá enviando, você usa um dispositivo de entrada. Um exemplo disso, o teclado. Porque você pega o teclado e aí você digita as coisas e você manda para o computador. Então o dispositivo de entrada é um dispositivo que você usa para enviar coisas de fora para o computador. Agora, já quando são informações saindo do computador, quando está na saída, aí são dispositivos de saída. Que no caso é quando a gente recebe informações do computador. Um exemplo. O monitor. O monitor, ele serve para você receber informações do computador. Então, tipo, tudo que você vai fazendo, você vai vendo se as informações chegam no formato visual. Então, lembra, enviou informação para o computador, é um dispositivo de entrada. Se serve para o computador enviar informações para você, é um dispositivo de saída. Agora, tendo isso em mente, bora ver as alternativas. Teclado e mouse. Pensa comigo, teclado e mouse serve para enviar informação para o computador para receber. Enviar. Então, A já está errado. B. Leitores ópticos de caracteres. Leitores. Então, eu estou indo ali ler algo para enviar para o computador.
Então, dispositivo de entrada, também está errado. C. Leitores de código de barra. Pessoal, falou que é leitor, eu já sei que é um dispositivo de entrada, então já está errado. D. Scanner de imagem. Pensa comigo, quando eu vou escanear uma imagem, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando ali uma imagem e eu vou transformar ela em um arquivo para enviar para o computador. Então, o scanner também é um dispositivo de entrada. E. Impressora. Como que é o fluxo com a impressora? Por exemplo, eu monto um arquivo no Word e eu imprimo. Quando eu imprimo esse arquivo ele está vindo do computador para o meu externo. Então, está rolando ali uma saída. Então, a impressora ela é um dispositivo de saída, porque ela serve para receber informação do computador. Então, a alternativa certa é de exata. Assinale a alternativa que apresenta uma prática recomendada para manter a segurança das senhas em suas contas online. Bora então ver a alternativa. A. Utilizar apenas letras maiúsculas nas senhas. Pessoal, ela está errada. Por quê? Se você usar apenas letras maiúsculas, sua senha ela não vai ficar tão forte. Se for levar em conta a questão da segurança, é interessante usar diferentes caracteres. Então, combinar letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos como asterisco, arroba. Então, A não tem muito sentido. C. Usar a mesma senha para todas as contas online. Aqui não dá, né, pessoal? Se tiver a mesma senha para todas as contas, se alguém descobrir essa senha, ferrou. Já era. D. Manter senhas compartilhadas na família. Também não, pessoal. A ideia da senha é ser de uso pessoal. Se você tem uma senha compartilhada, significa que se cada alguém tiver acesso a essa senha e for uma pessoa mal intencionada, essa pessoa vai deixar várias pessoas sem acesso. Então, o ideal é que cada pessoa tenha essa senha. B. Ativação da autenticação de 2 fatores. Essa é a alternativa certa. Mas o que é essa autenticação de 2 fatores? É basicamente você ter 2 camadas de proteção. Como assim? Imagina que você está indo entrar na conta do seu banco. Uma coisa é você ter só uma camada de proteção. Por exemplo, você vai lá, entra no aplicativo do seu banco, aí você bota o nome do seu usuário e senha. Entrou. Só tem uma camada. Outra coisa é você ter 2 camadas de proteção. Aí, nesse caso, além da primeira camada, que é você entrar ali e botar seu usuário e senha, você também vai ter que botar um código que chegou pelo seu e-mail, ou um código que chegou pelo seu SMS. Então, a ideia da autenticação de 2 fatores é ter uma camada adicional de proteção. Por isso é mais seguro. É a mesma coisa de você jogar futebol sem goleiro. Dá pra você ficar sem tomar gol sem goleiro? Dá, mas é muito difícil. Se você tiver o goleiro no gol, você tem uma camada a mais de proteção. Então a ideia da autenticação de 2 fatores é essa. É ter uma camada a mais de proteção. Então a alternativa certa, a alternativa B de bola. Analise as afirmativas e escolha a única opção que esteja tecnicamente incorreta sobre o aplicativo do Windows 10 denominado Paint. Pessoal, para facilitar fazer essa questão, bora lá pro Paint? Editor, bota o Paint aí para mim, por favor. Pessoal, eu tô aqui com o Paint aberto e o meu Paint é do Windows 10, como da questão. E para começar a conversa, o que é o Paint? É um editor de imagens simples e também serve para desenhar. E ele já vem instalado de fábrica no Windows 10. Agora, bora ver as alternativas. A. Permite inserir textos na imagem com diferentes fontes, tamanhos e estilo. Bora fazer o teste aqui, ó. Tô aqui fazendo o texto. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Aumentar aqui para 22. Fiz aqui o texto. Dá para trocar a cor. Dá para deixar aqui rosa, amarelo. Então, sim. Tá certa. A gente consegue inserir texto na imagem com diferentes fontes, tamanhos e estilos. Posso botar aqui em itálico. Deixa eu botar aqui um texto para sair itálico. Texto aqui em itálico, por exemplo. Também dá para ficar
sublinhado, também dá para ficar taxado. Então a A, ela está certa, mas a gente está buscando a incorreta. B. Permite desenhar formas geométricas como retângulos, círculos e triângulos? Sim. Você vem aqui, ó, em formas, pode desenhar retângulos, tem também círculos, e bora ver se a gente acha o triângulo aqui, ó, e triângulos. Então a B também não é que a gente está buscando. Lembrando que a gente está buscando a alternativa incorreta. C. Permite criar e editar desenhos em diferentes formatos como PDF, TXT e EXE. Pessoal, ela tá errada. Por quê? O Paint é um editor de imagem. Logo, ele só vai conseguir salvar os arquivos dele em formatos de imagem. E PDF, TXT e EXE não são formatos de imagem. PDF é um formato para arquivos, para documentos. Dá para converter algumas imagens para PDF, mas não é o caso aqui do Paint. TXT é um formato de texto e EXE é um formato de arquivo executável. Tanto, se a gente for aqui no Paint, ó, arquivo, salvar como, dá pra gente salvar em PNG, JPEG, BMP, GIF, outro formato, ó. Só tem formato de imagem. Então, por isso que a alternativa incorreta é a C de ciência exata. O principal objetivo de um navegador, também conhecido como browser, da web é, pessoal, lembrando, ó, um browser é tipo Pedro Álvares Cabral. Como assim? Um browser é um navegador. Só que em vez de navegar pelo mar, ele navega pela internet ou pela web, dá na mesma. Então, aqui, ó, o objetivo é A, editar textos, errado. B, jogar videogames online. Olha, até dá para você jogar videogames online pelo navegador, mas não é o principal objetivo dele. C, navegar na internet. Certo. O principal objetivo do navegador é navegar na internet. A alternativa certa é C de ciência exata. Assinale a alternativa que apresenta a principal função do programa de antivírus geralmente utilizado em um computador. Pessoal, antivírus. Antivírus. Então significa que é algo para combater o vírus. Mas, além de combater vírus, o antivírus também combate malwares no geral. Como assim? O que é um malware? Um malware é basicamente um programa do mal. Então, qualquer programa que tem por objetivo entrar no seu sistema e te ferrar de alguma forma é um malware, é um software do mal. E aí vem a questão, qual a diferença entre vírus e malware? Malware é qualquer software que vai entrar no seu sistema para ferrar, para causar dano. Já o vírus é um malware específico, é um malware cuja característica é a capacidade de se replicar por meio de um hospedeiro, bem parecido com o que acontece com o vírus no nosso corpo. Então, basicamente, o vírus é um tipo de malware. Então, voltando aqui, ó, antivírus, combater vírus e malwares. Bora aqui então as alternativas. A, permitir que hackers acessem o sistema? Não, pelo contrário. O antivírus está ali para defender. B, proteger contra vírus e malwares? Certo. O antivírus está ali para proteger contra vírus e malware. Então, a alternativa certa, B de bola. Assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto aos conceitos básicos dos correios eletrônicos. Pessoal, correio eletrônico é a mesma coisa de e-mail. Então, nessa questão, a gente vai buscar a alternativa que está tecnicamente incorreta, que está errada sobre e-mails. Bora lá? A. As mensagens podem ser arquivadas e armazenadas? Essa é verdadeira. Quando você tem um e-mail, você pode arquivar e armazenar as mensagens tanto no seu dispositivo, seja celular ou computador, quanto no
servidor, que é no caso na internet. Então a A está certa, a gente está buscando errada. B. É possível o recebimento de vírus de computador através do e-mail? Essa também ela é verdadeira, pessoal. Inclusive, tem muitos vírus que só chegam através do e-mail. Então, por exemplo, uma pessoa recebe um arquivo que acha interessante, que promete dinheiro fácil, essa pessoa vai lá, compartilha com um amiguinho, compartilha com outro amiguinho, aí quando vai ver já tem centenas de pessoas com os computadores ferrados. Então a B também está certa. D. Possibilidade de incluir arquivos, imagens e vídeos anexados à mensagem? Essa também está certa. No e-mail, você pode incluir imagens, músicas, vídeos, vários tipos de arquivos. E, inclusive, são nesses anexos que muitas vezes vão os vírus. Então, a D também ela está certa e a gente está buscando errada. Sobrou a C. Somente é possível ser utilizado em comunicações regionais? Pronto, pessoal. Achamos a alternativa errada. Por que essa é errada? O e-mail é uma forma de comunicação que utiliza a internet. Logo, ele não tem limitação regional. Para eu usar e-mail, só preciso ter conexão com a internet. Então, por exemplo, se eu estou aqui no Brasil, eu consigo enviar um e-mail para alguém que está nos Estados Unidos, que está na Itália, está em qualquer lugar. Então, o e-mail ele não tem essa restrição por região. A restrição que pode ter no e-mail é quanto à questão técnica. Se a internet não dá para você enviar e-mail. Mas quanto à questão regional, não tem essa limitação. Então, a alternativa certa é de ciência.